Bom dia, dando início à aula de biologia. O nosso assunto hoje são as mutações gênicas e as cromossômicas. A grande diferença entre elas é que nas mutações gênicas ocorre apenas no gene, e cromossômicas aí já pode ser numérica ou estrutural, aí vai depender do caso, né? Então, mutação é uma alteração natural ou espontânea que pode ocorrer durante o processo da mitose, da meiose ou durante a síntese proteica. Ou ela pode ser induzida por algum agente mutagênico, que aí pode ocorrer no genoma, que é o material genético, né, do organismo. Ela pode ocorrer tanto em células somáticas, que são as células do corpo, como em células germinativas, que são as células reprodutivas, né, os gametas. Se elas ocorrerem em células germinativas, essa mutação ela pode ser passada para os descendentes. As mutações são as principais fontes de variabilidade genética, influenciando diretamente o processo de evolução dos seres vivos. Então, as mutações que podem ocorrer ao acaso, se for uma mutação que favoreça, né, um ser vivo dentro do seu ecossistema, ele pode adaptar essa mutação e passar também para os seus descendentes. Quer dizer, vai atuar a seleção natural. Elas podem ser classificadas, então, de acordo com o local onde ocorre e os efeitos causados. As mutações somáticas, né, aquelas que ocorrem nas células do corpo, ficam restritas ao indivíduo em que ocorrem e não são transmitidas aos descendentes. Então, nas populações, as mutações proporcionam o surgimento de novos tipos de genes, sendo responsável pela variabilidade gênica. É o que está acontecendo também com o coronavírus, né? Ele, desde que ele surgiu no ano passado, ele já sofreu mutações e não se sabe exatamente se ele está mais infeccioso, se ele consegue penetrar com mais facilidade nas células ou não, mas está tudo em estudo. Mas ele já sofreu assim várias mutações gênicas. Só lembrando vocês que quando uma célula se divide, o DNA ele se duplica, né? Ele se autoduplica. Então, lembrando também que o DNA é uma dupla hélice, né? Uma fita dupla, ela tem duas cadeias e ela se abre e os nucleotídeos, ou seja, as bases nitrogenadas que estão lá no núcleo vão se acoplar obedecendo o pareamento, né? A adenina com a timina, a citosina com a guanina. Então, a adenina com timina são as bases púricas e as outras as pirimídicas. E nessa duplicação é que pode ocorrer uma troca aqui dessas bases nitrogenadas. E isso representa uma mutação. Só lembrando as divisões celulares, né? A mitose ocorre no nosso corpo, a gente constantemente está sofrendo mitose, porque as células se renovam. Então, a gente tem uma célula que vai dar origem a duas, com o mesmo número de cromossomos, né? Então, aqui a gente tem um par de cromossomos. Então, antes da divisão ocorre a duplicação do DNA, é nessa hora que pode ocorrer, né, as mutações. E depois disso ela se divide, ou seja, o número de cromossomos da célula que deu origem é o mesmo. Algumas mutações também ocorrem quando essas cromátides, quando esses cromossomos duplicados não se separam, ou quando o par não se separa, podendo ir então para uma célula só e a outra ficar sem. E a meiose, que é a divisão exclusivamente ligada à reprodução, ela vai então gerar 4 células com a metade do número de cromossomos cada uma. Só relembrando isso novamente. E a transcrição e tradução, então o nosso DNA está ali no núcleo,
O RNA, ele transcreve essa mensagem e carrega lá para o citoplasma, onde serão produzidas as proteínas. Então, se a gente observar, cada trinca de bases, cada 3 letrinhas aqui, são responsáveis por um aminoácido. Então, essa sequência de aminoácidos é que determina o tipo de proteína que vai ser produzida. Bom, as causas das mutações, de um modo geral, elas acontecem devido a algum erro no processo da duplicação do DNA. No entanto, existem certos fatores do ambiente que podem elevar a taxa de incidência desses erros genéticos. Por exemplo, a exposição excessiva aos raios-x, substâncias presentes no fumo, a luz ultravioleta, o ácido nitroso, que é encontrado em muitos enlatados, né, e nesses alimentos food também, eles podem favorecer, então, o surgimento de mutações. Essas fotos aqui de animais, eu não sei se é montagem, se realmente pode, assim, normalmente é difícil acontecer uma mutação que faça com que 2 indivíduos tenham, né, 2 cabeças, ou o porco 2 focinhos, etc. Mas, enfim, eu coloquei aqui mais a nível de curiosidade. Aqui a gente tem, aqui vocês podem perceber, ó, que a guanina se ligou à adenina. Então, aqui tem uma mutação, né? A adenina deveria estar com a timina e não com a guanina. E aqui, apenas uma mutação gênica também, onde houve a troca também de uma base apenas, né? Da adenina pela timina, o que gerou, então, um outro aminoácido, que é a valina. O certo seria o glutamato. Então, essa célula aqui, que é uma hemácia, o organismo produz células que têm essa forma aqui, essa morfologia, quer dizer, bem diferente. Isso causa anemia falciforme, ou seja, a superfície dessas hemácias não consegue transportar o oxigênio e o gás carbônico que deveriam transportar. Então, as hemácias, elas têm justamente essa forma meio discoide para aumentar a superfície de adesão. Então, oxigênio e gás carbônico se ligam à hemoglobina. Bom, então há 2 tipos, né, de mutações: as gênicas, que ocorrem a nível dos genes. Lembrando que os genes, eles podem ter centenas de bases nitrogenadas, né, ligadas umas às outras, e as cromossômicas. Então, as mutações gênicas, elas são mais pontuais, ou seja, afetam apenas o nucleotídeo, e levam a pequenas alterações na sequência ou no número de nucleotídeos. Já as mutações cromossômicas são mais graves, podendo alterar a quantidade de cromossomos, sua forma e até mesmo a sua estrutura. As mutações gênicas, só lembrando aqui, ó, que o nucleotídeo é formado por essas 3 partes aqui: a base nitrogenada, né, que pode ser a adenina, a timina, a guanina, a citosina, e no RNA, na verdade, não tem timina, mas tem uracila, uma pentose, né, que é um açúcar com 5 carbonos, e o grupamento fosfato. Então, isto é o nucleotídeo. E eles se ligam dessa forma, então, formando essas 2 cadeias aqui de DNA. Então, as mutações gênicas, ou também chamadas de mutação de ponto ou pontual, elas podem ser em del ou de substituição. Em del representa, vai haver a inserção de um nucleotídeo ou a deleção de um ou mais, né, nucleotídeos. Então, a inserção ou deleção, também chamada de adição ou perda, quando a mutação gênica ocorre por adição ou eliminação de bases, né, as bases nitrogenadas, ela modifica o código genético e define uma nova sequência de bases. Como sequência, essa nova
essa nova sequência poderá modificar o tipo de aminoácido. Como aqui tem um errinho, mas beleza. O tipo de aminoácido presente na cadeia proteica, porque os aminoácidos eles são colocados na proteína, a proteína vai ser sintetizada à medida que o RNA vai trazendo o códon, que são o códon são três bases, né? A sequência de 3 bases. Então, isso que define o tipo de proteína presente na cadeia proteica, alterando a função da proteína ou inativando a expressão fenotípica. Exemplo, quando a deleção ou eliminação de segmentos do gene, alguns tipos de câncer podem se manifestar. Como resultado, as células começam a crescer e se dividir de modo não controlado, dando origem ao tumor. Então, o câncer é uma mitose acelerada. A célula começa a se dividir indefinidamente, dando origem a um tumor. E as mutações de substituição são aquelas em que um par de bases é substituído por outro par de bases. Elas são chamadas de transição, quando a substituição ocorre entre bases da mesma classe, ou seja, purina com purina, ou púrica com púrica, são 2 nomes, né? Quando troca, e pirimídica para pirimídica, T com C. E de transversão, quando a substituição é entre bases de classes diferentes. Uma púrica vai ser trocada por uma pirimídica e vice-versa. As mutações de substituição podem gerar 3 efeitos. As mutações podem resultar em consequências funcionais. Quer dizer, vai alterar o funcionamento da célula. A primeira delas é a mutação sinônima, que é um tipo de mutação silenciosa, na qual um códon é alterado, dando origem a outro códon que codifica o mesmo aminoácido. Muitas mutações não fazem efeito nenhum, sabe, no organismo, não alteram o fenótipo e nem a fisiologia, assim, do organismo. A segunda é a mutação sem sentido, ou de sentido trocado, onde o códon original é alterado para um códon que codifica um aminoácido diferente. Nesse caso, a mutação pode ser conservativa se o novo aminoácido mantiver as mesmas características do que foi substituído, ou pode ser não conservativa, se o novo aminoácido for diferente. A terceira e a última é a mutação sem sentido, no qual é alterado o códon, que encerra a tradução, finalizando-a prematuramente. O nosso código genético, ele tem, como a gente usa, né, na escrita, os pontos, né, finalizando uma frase, o código genético também tem uns códons que representam, assim, ponto final da proteína, né, e muitas vezes isso pode alterar também, ou a proteína pode ser, eles não terminam de sintetizar a proteína, fica uma proteína mal formada. E agora as mutações cromossômicas. Então, toda e qualquer modificação que interfira no número ou na estrutura dos cromossomos de uma célula é chamada mutação cromossômica, ou também chamada de aberração cromossômica. As mutações cromossômicas são classificadas em mutações numéricas, em que há alteração no número de cromossomos de células, e mutações estruturais, em que há alteração na forma ou no tamanho de um ou mais cromossomos das células. Então, as mutações numéricas, que são também chamadas de poliploidias, elas são divididas em aneuploidias e euploidias. Nas aneuploidias, tem-se um aumento
uma perda de um ou mais cromossomos. Já nas euploidias, o aumento ou a perda será em lotes cromossômicos completos, ou seja, no genoma inteiro. Então, pode existir seres vivos, né, como algumas plantas, elas têm 3 lotes de cromossomos, 4 lotes de cromossomos ou 6 lotes de cromossomos. Então, eles são importantes para a agricultura, pois 60% das plantas cultivadas, elas têm origem poliploide. E tem vegetais que produzem frutos maiores quando elas têm vários lotes de cromossomos. Na nossa espécie, isso é inviável. As aneuploidias são alterações cromossômicas numéricas que se caracterizam pelo aumento ou diminuição de um tipo de cromossomo. Então, são consequências de erro na distribuição dos cromossomos durante a divisão celular. Geralmente são causadores de distúrbios, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a de Klinefelter. Então, aquilo que eu falei antes, né? Quando a célula está se dividindo, né? Por exemplo, aqui, as células reprodutivas, né? Se por exemplo, essas duas cromátides que formam esse cromossomo não se separar, então ela vai ter um cromossomo a mais, né? Causando, então, alguma síndrome. Ou a menos. As euploidias se dão no momento em que os cromossomos são duplicados e a célula não se divide. Também pode acontecer nas euploidias. Existem algumas cultiváveis, né, algumas plantas que apresentam euploidias, como é o caso do trigo, em que há variedades diploides, com 2 lotes de cromossomos, ou tetraploides, com 4 lotes de cromossomos, e hexaploides, com 6 lotes de cromossomos. Então, entre os vegetais é normal, né? As aneuploidias. Se o indivíduo é diploide, como é o nosso caso, né? A espécie humana, somos 2N, e apresenta um cromossomo a mais, pode ser representado como 2N, que representa os 46 cromossomos, né? Mais um. Então, o indivíduo ele vai ter 47 cromossomos. Ou quando ele apresenta um cromossomo a menos, aí é representado por 2N menos 1. No caso, ficaria com 45. As aneuploidias acontecem por causa de processos de não disjunção, quer dizer, ou as cromátides não se separam, ou os cromossomos homólogos, né, não se separam também durante a formação dos gametas. As mulheres, quando elas, né, já têm em torno de 35, 40 anos, aí pode ocorrer esse caso de mutação com mais frequência. Isso significa que, em algum momento da divisão celular, a distribuição dos cromossomos ou das cromátides ocorreu de maneira incorreta. Quando ocorre na meiose 1, que é a primeira divisão, né, onde a célula primordial vai se dividir em duas, observa-se que os cromossomos homólogos não se separam corretamente. Já a disjunção na meiose 2 ocorre porque não houve a separação das cromátides. E vale frisar que pode ocorrer ainda a não disjunção na mitose, após a formação do zigoto. Então, enquanto o zigoto está se dividindo, porque o zigoto é a primeira célula de um novo ser vivo, né, que é a união do espermatozoide com o óvulo. E ele vai aumentando através de mitoses. E essa não disjunção, ela pode acontecer também durante a mitose do zigoto. As não disjunções levam à formação de células com número incorreto de cromossomos. Então, quando ocorre, por exemplo, uma não disjunção do cromossomo X, um óvulo apresentará 2 cromossomos X, enquanto o outro não apresentará nenhum. Quando fecundado, esse óvulo se tornará um zigoto com aneuploidia.
Então, a classificação das aneuploidias. A gente tem a nulissomia, que é 2N-2, quando o indivíduo não apresenta nenhum cromossomo de um determinado par. Se a gente considerasse a nossa espécie, ele teria apenas 44 cromossomos em cada célula. As monossomias, né, quando o indivíduo, quando falta um cromossomo de um determinado par. As trissomias, o indivíduo tem 47, o indivíduo apresenta um cromossomo a mais, que é o normal, de um determinado par, né? Aqui já é o caso da síndrome de Down. Síndrome de Down é 47XX mais 21, quer dizer, o cromossomo, os cromossomos do par 21, eles estão em 3. Então, o indivíduo com a síndrome de Down pode ser menino ou menina, né? Observa-se que o indivíduo com 47 cromossomos, com um cromossomo de número 21 a mais. Como o portador apresenta 3 cromossomos 21, a síndrome é também chamada de trissomia do 21. Então, por isso também que eles determinaram que o dia da síndrome de Down é dia 21 de março. Março é mês 3. Então, par 21 e 3 cromossomos, né, desse cromossomo. A síndrome de Down leva ao surgimento de características muito marcantes, como a prega palpebral, a língua fissurada e a prega transversal contínua na palma da mão. Além disso, pessoas com essa síndrome podem ter certo atraso no desenvolvimento e estão mais sujeitas a problemas cardíacos. Então, aqui temos o genótipo, né, de uma pessoa com síndrome de Down. Aqui a gente percebe, né, que tem 3 cromossomos do par 21. E essas são as características, né? A prega na mão, a língua fissurada, a orelha também é um pouco diferente, não é tão ovalada, a pálpebra, mas são pessoas muito carinhosas. A síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele vai ter 2 cromossomos X e um Y. Então, o total vai ser 47. Então, esses indivíduos são sempre do sexo masculino, tá? Porque tem o Y. A Klinefelter também pode ter 2, 3 ou 4 cromossomos X. Há geralmente 3 cromossomos, né, sexuais, ou seja, é uma trissomia. Indivíduos com essa síndrome são do sexo masculino, possuem órgãos genitais pouco desenvolvidos, não produzem espermatozoides, pode apresentar crescimento das mamas, já que ele tem 2 cromossomos X, ele vai produzir mais hormônio feminino. Testículos muito pequenos, poucos pelos faciais, a voz mais aguda que o normal, a infertilidade e possuem diminuição do nível intelectual. Embora não exista uma cura para essa síndrome, é possível iniciar a terapia com reposição de testosterona, que é o hormônio masculino, o que permite que muitos meninos consigam se desenvolver de forma mais semelhante aos seus amigos. Então, aqui a gente tem o cariótipo, o genótipo, o cariótipo, né? O cariótipo é o conjunto dos cromossomos aqui. Então, ele tem 2X e um Y. Isso ocorreu devido a uma não disjunção de um par de cromossomos, né, do X, durante a meiose. Próximo slide, a síndrome de Turner, que é o indivíduo do sexo feminino, sempre, essas meninas, elas têm apenas um cromossomo X. É aquela coisa que a gente viu antes, né, que durante a meiose, os 2 cromossomos X da mulher pode ir para um óvulo e o outro, então, ficar sem nenhum.
Então, observa-se a presença de apenas um cromossomo sexual X, sendo, portanto, uma monossomia. Nesse caso, verifica-se que o indivíduo do sexo feminino, com pouco desenvolvimento das mamas, óvulo, ovários rudimentares, tórax largo, baixa estatura e pescoço alado. É a única monossomia viável em seres humanos. Quando adultas, elas apresentam geralmente baixa estatura, não mais que 1,50 m. A linha posterior de implantação dos cabelos baixa, o retardamento mental, genitálias permanentes juvenis, ovários são atrofiados e desprovidos de folículos, quer dizer que essas mulheres não podem procriar, exceto em poucos casos relatados de Turner férteis, devido à deficiência de estrógeno, que é o hormônio feminino. Elas não desenvolvem as características sexuais secundárias ao atingir a puberdade, sendo, portanto, identificadas facilmente pela falta desses caracteres. Assim, por exemplo, elas não menstruam, têm amenorreia primária. Repetir aqui. Os pelos pubianos reduzidos ou ausentes, desenvolvimento pequeno e amplamente espaçado das mamas ou mamas ausentes. A pelve androide, isto é, masculinizada, pele frouxa devido à escassez de tecido subcutâneo, o que lhe dá aparência senil. Unhas estreitas, tórax largo em forma de barril. Anomalias renais, cardiovasculares e ósseas. No recém-nascido, há frequentemente edemas nas mãos e no dorso dos pés, o que leva a suspeitar, então, dessa anomalia. Algumas não exibem desvio de personalidade, ou seja, a sua identificação psicossocial não é afetada. A síndrome de Turner ocorre em apenas uma mulher entre 3.000 nascimentos, devido ao grande número de abortos, que chega ao índice de 90 a 97,5%. Alguns anos atrás eu tive uma aluna com essa síndrome. Então, essas são as características, aqui o genótipo, né? Aliás, o cariótipo, o conjunto de cromossomos, tem um X apenas. E nós ainda falta isso e o nosso tempo está passando, eu tenho... eu não, eu tenho outra aula só 9h30, então podemos ir tranquilamente. As mutações cromossômicas estruturais são alterações que causam modificações na morfologia dos cromossomos. Essas alterações podem ser danosas ao indivíduo, influenciando a formação do fenótipo, quer dizer, da aparência, né? Normalmente, as alterações cromossômicas estruturais acontecem por erros no processo da meiose ou por alguns agentes que causam danos ao material genético, como é o caso da radiação, o raio-x, né? Então, existem 4 tipos básicos de alterações cromossômicas estruturais. As deleções são alterações cromossômicas em que parte do cromossomo é perdido. Consequentemente, ocorre perda do material gênico. Pode ocorrer na proporção terminal dos braços cromossômicos ou ainda em proporção mais internas. É um processo que ocorre com frequência durante o processo da meiose. Então, durante a meiose, ocorre muito disso. Pode ocorrer uma duplicação, né, que parte do cromossomo pode ser duplicado. Geralmente acontece nas cromátides irmãs, aquelas que ficam unidas, né, através do centrômero. Então, o cromossomo fica assim, fica com uma porção repetida. Esse processo corre mais frequentemente no processo de permutação durante a meiose. As inversões, como o próprio nome sugere, são alterações que ocorrem quando uma porção do cromossomo se separa, mas se une novamente ao cromossomo de maneira invertida. O material genético continua o mesmo, entretanto, a disposição das informações ocorre de maneira trocada. Isso não é tão importante. Eu vou pular, porque o nosso tempo está se esgotando. As translocações. Uma porção do cromossomo é passado para outro cromossomo não homólogo. Quer dizer, não são do mesmo par. Aí pode citar 2 principais tipos. A translocação recíproca e a robertsoniana.
Então, a recíproca ocorre na troca de porções entre dois cromossomos. E a robertsoniana envolve cromossomos acrocêntricos, ou seja, cromossomos que possuem um braço bem maior que o outro por causa da posição do centrômero. Observa-se, nesse caso, que o braço curto de um cromossomo e o braço longo de outro quebram-se. Depois ocorre a troca, dando origem a um cromossomo com dois braços longos e um com dois braços curtos. Essa parte de permutação a gente ainda vai ver. Então, só para finalizar, aqui temos um caso de deleção, quer dizer, um pedaço foi deletado, né, durante a duplicação. Aqui, duplicação dos genes, né, ele foi, durante a meiose, ocorreu a duplicação. Quando ocorre inversão, né, então, o gene que estava num locus, ele passou para um outro locus, e a translocação. Então, aqui só finalizando novamente, né, só para vocês terem a tela aqui e perceber que é assim que acontece. Então, encerrando a aula, muito obrigada, alunos. Encerrando a gravação.